Novidade urgente no pagamento adiado de R$ 1.100 aos trabalhadores. Fiquem tranquilos, o pagamento é garantido por lei, mas acontece que muitas pessoas não gostaram. Não sei se é a única saída encontrada pelo governo. Vamos entender melhor essa situação. Peço que vocês me acompanhem nesse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe aí na sua lista de amigos do WhatsApp, compartilhe no seu Facebook. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa quinta-feira, hoje 25 de março de 2021. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações, ficar por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui todos os dias para ajudar as pessoas. Essa decisão foi tomada essa semana por unanimidade, ou seja, todos concordaram em uma reunião do Conselho Deliberativo ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou seja, o dinheiro para ajudar aos trabalhadores brasileiros, isso após um acordo entre o governo, empresas e trabalhadores. Então, isso foi acordado. Acontece que o pagamento de até R$ 1.100 do abono salarial, o PIS, pode ser adiado para o ano que vem. Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para que eu possa divulgar essa informação melhor, para que eu possa explicar para outras pessoas também e continuar, é claro, com esse trabalho de pesquisa. Eu vou explicar para vocês. O calendário adiado é para quem trabalhou com carteira assinada lá em 2020. Essas pessoas terão que esperar pelo menos mais 6 meses para receber a partir de janeiro de 2022. Para ter direito aí, é preciso preencher, claro, alguns requisitos, nós sabemos, como ter recebido em média até no máximo 2 salários mínimos por mês. Essa condição é a única maneira que foi encontrada para recriar o benefício de redução de salário. Eu vou explicar para vocês. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador é um órgão formado por representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores. O governo defendeu o adiamento do abono PIS e colocou a medida como condição para recriar outro programa que nós vimos no ano passado, conhecido como BEM, o benefício emergencial para ajudar os trabalhadores não perderem o seu emprego com carteira assinada. O BEM foi o benefício pago pelo governo federal no ano de 2020 para completar a renda de trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho reduzida ou os salários aí reduzidos. Esse adiantamento, vai liberar para o governo mais de 7 bilhões de reais. O agravamento da pandemia, como nós vemos, o aumento também da pressão para que o governo recrie o benefício de ajuda aos trabalhadores, mas é preciso encontrar dinheiro para isso. O BEM custou no ano passado 33,5 bilhões de reais aos cofres públicos da União. No orçamento desse ano, que ainda não foi aprovado, nós esperamos que seja aprovado hoje na quinta-feira, dia 25 de março, então acompanhe o canal para eu trazer essas novidades aí para vocês. Há uma previsão de gasto de 18 bilhões de reais do abono, mais 10 bilhões que já foram usados aí para pagar o restante do calendário do abono anterior, para quem trabalhou lá em 2019. Nós sabemos que muitas pessoas estão recebendo ainda o abono PIS/PASEP. Foi adiantado o calendário, tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso. Assim, se for adiantado os recursos que costumam ser pagos aí, esse adiantamento do abono vai liberar 7,6 bilhões para que o governo possa gastar agora em 2021. O Ministério da Economia, que tem ali à frente do comando o ministro Paulo Guedes, não confirmou, se impôs aí o adiantamento do abono como condição para recriar o bem. Nem informou se a verba está prevista para o benefício será usada aí no novo programa de manutenção do emprego aqui no Brasil. Acontece que os sindicatos já estão criticando essa negociação do governo. Sindicatos aí, os sindicalistas disseram que essa decisão sobre o abono, o PIS/PASEP, é impopular entre os trabalhadores,
mas não havia outra alternativa. Eles foram obrigados a aceitar. Segundo os representantes sindicais, o Ministério da Economia, por meio do secretário do Trabalho, o Bruno Dalcomo, solicitou nessa semana uma reunião de emergência. O objetivo seria adiar ainda antes a votação aí, antes mesmo da votação do orçamento, que estava marcada para começar ontem, se estende até hoje a decisão. Só lembrando que o orçamento, o dinheiro que o governo pode usar esse ano aqui no Brasil, ainda não foi definido. O orçamento do governo, todo o dinheiro que o Brasil pode gastar no ano de 2021, ainda não foi definido. O secretário de Finanças da Central Única dos Trabalhadores criticou o modo como a negociação foi conduzida pelo governo. Ele afirma que as centrais sindicais não tinham opção de ir contra esse adiamento aí do pagamento, ficando para 2022, pois seriam vencidos. Além disso, a recriação de um benefício para proteger o emprego, o bem, é de interesse dos trabalhadores. Havia também uma recomendação para pagar o abono entre janeiro e dezembro, para evitar aí os restos pagos em outro ano. O calendário entre junho e julho, como vinha acontecendo, poderia levar a responsabilidade aí pessoal dos conselheiros, portanto, vamos dizer assim, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Eles teriam que se responsabilizar por isso. É uma situação bem complicada mesmo. O pagamento adiantado aí, ele não tem data, portanto, segundo essa matéria que eu estou trazendo para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o Ministério da Economia, procurado por essa matéria, para pedir posicionamento sobre as críticas e ainda aguarda a resposta. Então, você que não é inscrito, já se inscreva aqui, porque assim que a gente tiver respostas do Ministério da Economia a respeito desse adiamento, nós vamos trazer para vocês aqui em primeira mão. Estamos aguardando também, hoje, a votação definitiva do orçamento do dinheiro que o Brasil pode gastar nesse ano. O pagamento aí adiado, mas sem data exata. O cronograma, né, o calendário detalhado de pagamento do abono 2020 não foi definido ainda. Porém, a resolução aprovada prevê os melhores esforços aí para assegurar que todos recebam durante o primeiro semestre de 2022. A regra, ou melhor, em regra, o cronograma segue o mês de nascimento para os empregados da iniciativa privada e o número final de inscrição aí do PASEP para funcionários públicos. O abono salarial referente ao ano de 2019 foi depositado até 11 de fevereiro desse ano 2021 para todos os trabalhadores que tinham direito. Então, o abono referente ao ano de 2019 já foi depositado até 11 de fevereiro para todos os trabalhadores. Nós estamos falando aqui sobre o abono que seria pago 2020, né, o PIS/PASEP. Quando o abono salarial é pago, o valor é pago para quem ganha até aí um salário mínimo em 2021 e varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou, né? Se trabalhou por um ano, recebe um salário mínimo. Se trabalhou aí menos, né? Se trabalhou um mês, ganha 1/12 desse salário mínimo. Seria o salário mínimo dividido por 12, ganha a proporção. Se trabalhou 2 meses, ganha, no caso aí, 2 meses, né? A proporção. Segundo o Ministério da Economia, os valores são arredondados para cima. Atualmente, quem trabalhou por um mês, por exemplo, tem direito a R$ 91,67 do abono. Com o arredondamento, o trabalhador recebe R$ 92. Vou pedir para você deixar o seu comentário aqui e pedir para você seguir o canal para eu poder trazer maiores informações para vocês. O PIS/PASEP é adiado para tentar viabilizar o pagamento do benefício emergencial. O governo federal anunciou que vai adiar os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP referentes ao segundo semestre de 2021. Agora os trabalhadores terão que aguardar até o início de 2022. A decisão aí possibilita a retomada, portanto, do benefício emergencial ao bem, o bem, né, que permite a redução de salários, suspensão de contratos de trabalho por conta aí da pandemia. Com a redução aí do calendário, com a mudança do calendário, aliás, ninguém vai perder o direito
apenas vai ter que aguardar alguns meses, só a partir de 2022, 7,4 bilhões deixarão de ser pagos nesse ano. Nas contas aí, portanto, da equipe econômica, o valor seria suficiente para bancar os acordos de redução de salários e suspensão de contratos de trabalho para 4 milhões de trabalhadores. Nessa negociação, o governo paga parte das perdas dos trabalhadores por meio do chamado benefício emergencial BEM, e essas pessoas têm o direito de ter o seu registro em carteira de trabalho garantido. Vamos lembrar que o BEM, no ano passado, quase 10 milhões de trabalhadores firmaram um acordo desse tipo entre abril e dezembro, com um desembolso total aí de 33 bilhões de reais. Em 4 meses, o período pelo qual o governo pretende manter essa medida dessa vez, os gastos foram de 18 bilhões, para a gente ter uma ideia de quanto seria nesse ano. Para justificar a expectativa de gasto menor, técnicos do governo argumentam que o número de adesões deve ser menor nesse ano de 2021 por causa do cenário econômico mais favorável, apesar da gravidade da pandemia nesse momento no país, que tem levado aí os governos locais a adotarem medidas mais rígidas de distanciamento social. A medida provisória da nova rodada do programa será divulgada após a aprovação do orçamento, previsto aí para hoje, dia 25 de março de 2021. Então, deixe seu comentário, eu estou falando aqui sobre o adiantamento do PIS/PASEP, o adiamento. Os técnicos da equipe econômica chegaram a informar que estava em estudo a edição de crédito extraordinário para tentar arrumar o dinheiro para pagar o programa BEM, o que deixaria de fora aí do teto de gastos a despesa de contrapartidas para trabalhadores afetados pelos cortes. Ou seja, o governo chegou a afirmar que estaria negociando para arrumar dinheiro extra para não entrar dentro do orçamento. O presidente Jair Bolsonaro não gostou da proposta, alegando que seria a repetição do que aconteceu no ano passado com o aumento da dívida pública. Por isso, solicitou um encontro com caráter de urgência com o objetivo de vetar, de proibir os planos da equipe econômica. No ano passado, os gastos da União com a medida chegaram a 33 bilhões de reais. A liberação do dinheiro foi possível porque o país estava sob o decreto de calamidade pública, que suspendeu regras fiscais e vigorou até o final do ano, 31 de dezembro de 2020. A União contou com a participação do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, composto por 18 integrantes. O colegiado conta com a participação de representantes das mais variadas áreas do governo federal, até os trabalhadores e empresas têm os seus representantes nesse conselho deliberativo. Cada bancada é formada por 6 representantes, sendo que a liderança deve ser rotativa. Então, portanto, participaram representantes dos trabalhadores e das empresas, e é claro, do governo, nessa reunião que defende aqui o PIS/PASEP ser adiado para viabilizar o pagamento de benefício emergencial. Estamos aguardando maiores informações. Precisa-se primeiro da aprovação de todo o dinheiro que o governo vai poder utilizar no ano de 2021, que é o orçamento. Esse orçamento ele tem que ser votado no final de cada ano. Infelizmente, devido à pandemia, ele não foi votado no ano de 2020 e nem no início desse ano, devido a vários problemas ali dentro das casas, ou seja, dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Proposta que está sendo votada hoje e eu trago para vocês em primeira mão assim que eu tiver maiores informações. Eu vou ficando por aqui. As fontes dessa informação que eu trouxe para vocês, essas matérias jornalísticas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem ler e compartilhar com outras pessoas. Eu conto com a sua participação, com o seu comentário. Então, o pagamento de até R$ 1.100 do abono salarial PIS/PASEP adiado para julho de 2022. O PIS/PASEP é adiado para tentar arrumar dinheiro para pagamento de benefício emergencial para ajudar os trabalhadores. Fiquem com Deus. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo para tentar ajudar vocês com as informações, para vocês se organizarem aí com as suas rendas, com o seu dinheiro, para prever tudo aquilo que vem por aí nesse momento complicado do dinheiro aqui no Brasil. Forte abraço, até o próximo vídeo.